nós tentamos fazer e estipular para conquistar a nossa salvação fora ou além do sacrifício de Cristo Jesus é legalismo. Mas existe uma outra forma de legalismo que está se alastrando entre cristãos e que é muito sutil. E nós vamos explorar hoje o que é esse tipo de legalismo. Você já sabe qual é a mensagem que o mundo grita todos os dias por meio da mídia e de todos os produtos culturais. Seja você mesmo, faça o que você acha que é certo. E essas mensagens andam de mãos dadas com o incentivo de sermos autênticos e genuínos. Você deve ter percebido o aumento desses termos nas últimas décadas. Mas também existem níveis em que esse tipo de pensamento é difundido. Por exemplo, os desenhos da Disney trazem uma versão kids dessa ideia. O mundo progressista de hoje leva isso no nível hard de pessoas que desafiam a realidade, a biologia e a natureza para serem quem elas acham que elas realmente são. Mas existe uma versão light que é difundida muitas vezes entre círculos cristãos e que acaba se tornando um legalismo sutil e sorrateiro. Então, para entender isso, nós precisamos analisar algumas coisas. A Bíblia nos incentiva a cultivarmos um estilo de vida que seja obediente a Deus e piedoso. E isso não como uma forma de conquistar a nossa salvação, mas como fruto da nossa salvação. Uma vida obediente a Deus inclui as disciplinas espirituais, que é passar tempo em oração, leitura bíblica, meditação da palavra, jejum, comunhão na igreja e disciplina espiritual, se esse é um termo novo para você, no conceito que teólogos usam, é toda ação instituída nas escrituras que tem a finalidade de nos fazer crescer em piedade. E de certa forma, com o tempo, essas disciplinas vão se tornando parte da nossa vida. Elas fazem parte da nossa vida como cristãos, então nós começamos a colocar hábitos na nossa rotina que nos ajudem a cultivar essas disciplinas. Então, você estabelecer a leitura bíblica como uma prioridade na sua vida, você está fazendo o hábito da leitura. Você ter um momento para passar tempo em oração é um hábito na sua rotina. E várias coisas que nós podemos ir implementando. Então, de certa forma, se tornam hábitos que nos ajudam a exercitar a piedade, como Paulo fala para Timóteo. Mas também existe o outro lado. Existem hábitos que podem nos levar a uma vida menos piedosa. Por exemplo, alguém que vive um ciclo de maratonar séries até noite adentro, acordar tarde, ficar horas jogando tempo fora, são hábitos que claramente nos atrapalham na nossa caminhada cristã. Então, com isso, a gente pode entender que existem hábitos que vão nos ajudar na nossa trajetória cristã, existem hábitos que podem nos atrapalhar. Existem coisas que às vezes elas não necessariamente vão ser pecados em si, mas elas podem nos levar ao pecado que seria um mau gerenciamento de tempo, que é a gente pegar uma bênção que Deus nos deu e jogar fora, que é o tempo. Então existem essas coisas que podem entrar na categoria que relata ali em Hebreus 12, quando nos diz para corrermos a corrida da fé, desembaraçando-nos de todo pecado e embaraço. Então existem aquelas coisas que são pecado, mas também existem aquelas coisas que são embaraço que nos atrapalham na nossa caminhada cristã. Então, por isso, ter uma análise correta dos nossos hábitos vai nos ajudar pra gente tirar esses embaraços também. Eu achei muito interessante, recentemente lançou um livro sensacional do Dr. Greg Gifford, que é O Coração dos Hábitos, e ele traz uma visão bíblica e real sobre esse tópico dos hábitos. E é muito legal porque esse livro é cheio de tabelas, perguntas, inventários, que é realmente um livro feito para te ajudar a mudar de verdade. Então, se você percebe em si algum hábito que você sente que precisa mudar, esse livro com certeza vai te ajudar. O Dr. Greg Gifford é muito bom. Eu já indiquei aqui no canal o reality show deles de aconselhamento bíblico chamado Transformados, onde ele aconselha na hora casos de ansiedade, toque, vícios, autopiedade, TDAH, depressão, problemas de autoimagem, TEPT e vários outros problemas. Então, é muito legal porque enquanto você assiste, você também está se aconselhando. Mas o que eu acho interessante nesse livro também é que ele resolveu parar por um momento para falar sobre esse tipo de legalismo que está se alastrando muitas vezes em círculos cristãos, em meios cristãos, quando muitas vezes surgem regras que não são bíblicas e isso acaba até atrapalhando o nosso momento com Deus. Então ele vai trazer sobre isso de uma forma muito interessante. Então existem duas formas em que o legalismo ele pode se mostrar. A primeira que a gente falou no início, que é quando simplesmente tem uma observância e uma exigência de mais regras que não são bíblicas e não é feito nem com um coração piedoso. Então é o que acontecia com os fariseus, que eles não buscavam obedecer a Deus porque eles amavam a Deus. Eles simplesmente queriam regras que nem estavam na lei de Moisés, regras extras que eles criavam para ter uma aparência falsa de piedade, quando na realidade a prática deles mostrava que eles não realmente criam
em Deus. Então, esse é um tipo de legalismo. Mas existe também um outro que é um tipo sutil e sorrateiro que tem entrado muitas vezes em círculo cristão, que é a regra do: a sua regra é não ter regras. E isso apenas para ser genuíno, real ou autêntico. Então, se você estivesse se perguntando como que esse tipo de pensamento se mostra na prática, é mais ou menos com um pensamento de: não vou fazer isso se eu não tiver vontade, porque eu não quero ser falso. Ou então, não estou com vontade de ler a Bíblia agora, nem de orar agora, então seria errado da minha parte fazer isso se não é o que meu coração quer. E o autor ele diz assim: é como se fosse o pós-modernismo em uma forma cristã. Meu coração não quer fazer isso, então seria falso da minha parte orar por alguém que age de maneira errada comigo, porque eu não me sinto com vontade agora. E a lei, nessa forma de legalismo, é: não faça nada a menos que sinta vontade. E veja como que isso é perigoso, porque nós sabemos, ao pé da letra, que os nossos sentimentos, as nossas vontades e os nossos desejos não devem ser o guia das nossas vidas e das nossas ações. Mas muitas vezes nós acabamos vivendo isso na prática, especialmente com as coisas de Deus. E é claro que ninguém que é um cristão de verdade quer ser falso diante de Deus. E essa vontade de buscar ter um coração sincero diante de Deus é correta. O problema está na forma como muitas vezes nós reagimos para alcançar isso. Porque Deus não concede a sua graça a partir da nossa inércia. Ele concede a sua graça a partir da nossa ação de obediência fiel a Ele. Por exemplo, Josué e o povo de Israel marchando ao redor de Jericó. Deus ordenou para o povo marchar, e quando o povo obedeceu, Deus concedeu a graça e derrubou as muralhas. Mas imagina se o povo dissesse que não estava com vontade de marchar e que se eles marchassem seria falso da parte deles, que não seria autêntico, porque eles não tinham essa vontade. Isso não teria dado certo, porque os nossos sentimentos não são um fator determinante da nossa obediência. Porque muitas vezes, ainda que nós não tenhamos a vontade imediata, depois que nós somos fiéis e fazemos aquilo, nós então alcançamos graça e com o tempo essa vontade, esse desejo vai se fortalecendo no nosso coração. E é interessante que Paulo fala sobre isso em Filipenses 2, do versículo 12 a 13, que ele diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Olha que interessante, é Deus quem efetua o querer e o realizar. É Ele quem nos dá o desejo de querer fazer o que é bom e nos capacita a fazer o que é bom. E olha como que essa passagem continua ainda de uma forma contracultural. Continua no versículo 14 dizendo assim: fazei tudo sem murmurações e sem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Olha como que isso é diferente, porque murmuração e reclamação hoje em dia é visto como autêntico. É tipo aquelas camisetas que fica escrito ranço ou qualquer coisa do tipo que dê um sinônimo de reclamar como se fosse sinceridade. Mas o que Paulo nos mostra é que o não reclamar, o não murmurar, é o que nos torna irrepreensíveis e sinceros. Porque o pecado ou o sentimento pecaminoso nunca é sinceridade. Porque Deus nos criou para santidade e para obediência. Então o pecado e a desobediência são contrários ao que Deus nos criou para ser. Mas Deus transforma as nossas vontades, os nossos sentimentos e os nossos desejos para se alinharem com a vontade dele. E isso é uma alegria muito grande. Porque se nós simplesmente deixarmos as nossas vontades ditarem e não a obediência a Deus, então nós vamos acabar vivendo uma vida de desobediência a Deus. Por exemplo, como que é o caso do primeiro rei de Israel, o rei Saul. O que ele fazia? Ele não estava com vontade de esperar o profeta Samuel chegar para fazer o sacrifício, então ele mesmo ia e fazia. Ele não estava com vontade de fazer o que Deus ordenou, que no caso seria acabar com todos os amalequitas, então ele foi e deixou quem ele teve vontade de deixar vivo. Então o que o profeta Samuel diz para ele? Obediência quero e não sacrifício. As palavras de Deus deixam muito claro que o que Deus quer de nós é a obediência, e não nós simplesmente fazermos ações que sejam vazias em si mesmas, mas que de alguma forma revelem o nosso sentimento daquele momento. Deus quer a nossa obediência, e a nossa obediência se torna sincera no momento que nós entregamos a Deus. E podemos falar assim: eu não tenho vontade agora de fazer isso que eu sei que é certo, mas Senhor, me ajuda a fazer isso e a querer fazer isso. E a coisa maravilhosa é que Deus nos dá tudo o que nós precisamos para obedecê-lo. 1 Coríntios 10, 13 fala muito sobre isso, de que juntamente com toda tentação, Deus nos provê o escape. Então sempre quando nós tivermos uma tentação de não obedecer, não fazer algo que nós sabemos que devemos fazer, porque não estamos com vontade,
podemos nos lembrar que Deus já nos deu tudo o que nós precisamos para conseguir fazer o certo. E ainda tem mais que o Dr. Gifford, ele diz assim: os hábitos piedosos e bíblicos, os do tipo certo, são a cura para o legalismo, porque nascem de um coração que deseja agradar a Deus. Eles mantêm o coração no caminho correto com a ajuda do Espírito de Deus. Quando você se senta antes do trabalho e se força a ler a palavra de Deus, você pode, na verdade, preferir estar dormindo. Sejamos realistas sobre isso. Mas você também sabe que deve ler a Bíblia para começar o dia, então lê, tenha vontade ou não. Esse hábito não é legalismo. Ele salva vidas. Seu bem-estar espiritual depende de uma série de hábitos semelhantes ao desse exemplo. Não confunda bons hábitos com legalismo. Isso é muito real. Precisamos ter um coração correto a ponto de não acharmos que bons hábitos e disciplinas espirituais sejam legalismo. Quando nós lutamos em prol de obedecer a Deus, nós estamos vivendo em obediência a Ele. Nós estamos abrindo mão dos nossos desejos imediatos em prol de algo melhor e mais real. E isso é o certo. E isso porque vale a pena se esforçar para viver em obediência, se exercitar nas disciplinas espirituais mesmo quando não estamos com vontade de fazer aquilo naquele momento, mas se submeter a Deus humildemente, pedindo em oração um coração que ama ler a Bíblia e orar. E se sua mente começar a vagar no momento que você estiver lendo a Bíblia, se esforce para se concentrar mais ao invés de deixar para outro dia. Porque se nós nos acostumarmos a vencer as distrações, então a gente vai conseguir vencer as distrações. Então isso é muito importante. Se no momento que você estiver lendo a Bíblia, você estiver com a sua mente vagando e se distraindo, foca mais, leia mais um capítulo e dessa forma você vai ver que as distrações elas vão sumindo. Então busque hábitos piedosos para a glória de Deus. E buscar uma vida piedosa não é legalismo. Ler a Bíblia cedo de manhã, mesmo em um dia frio, onde tudo que você queria era dormir por mais uma hora, se esforçar para ler a Bíblia nesses dias não é legalismo. Então se esforce para ter hábitos que vão glorificar a Deus e que vão te ajudar a crescer em piedade. Porque hoje em dia, isso é um ponto interessante da gente falar, a maioria dos livros sobre autodesenvolvimento, autoajuda, eles são carregados com pensamentos de psicologia, evolucionismo, humanismo e todas essas ideologias seculares. Então, eles misturam, muitas vezes, dicas práticas que podem ser boas, mas misturam isso no meio de princípios que são contrários à fé cristã, porque o princípio básico deles é de não enxergar o ser humano como imagem e semelhança de Deus. Então é por isso que é tão importante ter um material que fala sobre o lado prático, mas também fala sobre os nossos hábitos de um princípio que seja bíblico e com fundamento sólido.